paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem, hoje é o nosso dia 174 dias que nós começamos a ler com o propósito da leitura anual da Bíblia. E eu quero fazer um breve comentário a respeito do capítulo 104 ao capítulo 106 de Salmos. Quando a gente começa a ler esses capítulos, esses 3 capítulos, de cara a gente percebe a importância da gente relembrar ou da gente aprender a nossa origem, de onde nós viemos. Por que é importante a gente saber da nossa origem? Porque ao saber da nossa origem, a gente vai ter a graça de perceber o nosso pertencimento, né? A gente pertence a um grupo, a minha origem foi assim, e aí você passa a pertencer. Uma segunda coisa é que a gente pode aprender a lidar com os erros e com os acertos daqueles que vieram antes de nós. E aí a gente pode compreender muito melhor o relacionamento com Deus. Aqui no capítulo 104, o salmista começa a dizer o seguinte: olha, bendiga o Senhor, a minha alma. O Senhor Deus, Ele é tão grandioso, tão glorioso. E aí ele começa a falar da criação, da bela e linda criação de Deus. Ele fala que o Senhor está vestido com majestade, né, e esplendor. Ele está envolvido em luz, como uma veste. Ele estende o céu como uma tenda. Sabe, colocar uma tenda do nada, e ele chamou isso de céu. E aí, de uma poesia, porque isso aqui é uma linguagem poética, ele faz dos ventos mensageiros dele. Ele coloca sobre as águas as vigas dos seus aposentos. É como se ele colocasse sobre as águas os aposentos dele, a morada de Deus. E além disso, ele fala que ele firmou a terra e os seus fundamentos para que jamais se abale. Gente, como é especial esse relato da criação do mundo e da criação das coisas. É interessante que ele fala o seguinte: olha, você sabe por que ele fez o pasto? Ele fez o pasto para o boi. E mais, sabe por que ele fez os montes, as montanhas? Ele fez os montes e as montanhas para aquelas cabras e bodes montanheses que falam, né? Que são aqueles que ficam, os bodes selvagens que ficam em cima dos montes. Foi para isso que ele criou os montes, né? É importante a gente perceber essa linguagem poética que de vez em quando ela se torna até cômica, né? Engraçada. Por isso que a gente não pode, assim, muitas vezes, tratar uma palavra assim de uma forma muito literal. Por exemplo, ele vai falar sobre o Leviatã. Lembra do Leviatã, aquele que fala lá no livro de Jó? Ele fala que o Leviatã, ele está nos mares, ele é visto como um grande monstro marinho, uma coisa formidável, mas nesse capítulo ele vai dizer que ele está ali para brincar. Deus brinca com ele no oceano e ele abre a boca e Deus joga alimento na boca dele. Então essa é a linguagem poética, essa é a linguagem que mostra que a poesia ela faz parte da história de Israel e do entendimento de quem é Deus. Além disso, aqui no capítulo 105, que foi escrito por um levita, ele vai mostrar a origem do povo de Deus, a origem do povo de Israel. Ele vai contar desde Abraão, foi lá em Gênesis 12, quando Abraão recebe uma palavra para sair da sua terra, da sua parentela, e ele vai passar por, ele não cita Isaac, mas ele vai citar Jacó. Jacó teve seus 12 filhos, e desses 12 filhos teve um que se chamava José. Ele vai relembrar de José, e José trouxe um grande alívio para muitas nações através do que aconteceu com ele no Egito como governador. A morte de José, 400 anos depois, veio Moisés, e ele vai falar de Moisés. Olha que coisa especial, vai mostrando a origem do povo de Deus.
E de Moisés foi muita rebeldia, foi muita bênção, e ele vai contando a história. Vai contando a história. Você já parou para contar a história das suas origens, da sua família para os seus filhos? Contar as histórias de crianças, as histórias de como sua mãe contava para você. É como diz assim, às vezes a pessoa fala assim, é como diz o ditado, esse ditado de onde veio, né? Então, são histórias que vão sendo contadas de pais para filhos e vai sendo contada de geração em geração. E ele vai dizer então que toda a história de Israel ela tem uma origem em um chamado de Deus. Aí vai contar a história do Êxodo, vai contar a história... É como realmente um pai conta a história para os seus filhos. E qual é a importância disso? A importância é a gente perceber que nós estamos na presença de Deus, não é à toa. Por isso que eu acho muito especial, todo capítulo ele começa com essa frase. Todo não, mas pelo menos a maioria aqui. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Isso aqui era como se fosse um dito que eles tinham que falar sempre, queriam falar uma poesia ou proclamar alguma coisa, eles tinham que falar isso. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E aí no capítulo 106 há uma confissão de pecado, né? No versículo 6, por exemplo, o salmista fala assim: pecamos como os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. E aí acontece o grande milagre, que o grande milagre ele vem através dos louvores, aonde Deus traz a libertação. Porém, esses milagres eles acontecem por um período e logo depois caem no esquecimento e aí vai se sujeitar ao Baal, mais ou menos como a nossa vida, se a gente não tiver a disciplina de permanecer no Senhor. Estamos bem, daqui a pouco estamos mal. Estamos bem, daqui a pouco estamos mal. Mas ele conclui falando o seguinte: salva-nos, Senhor. Versículo 47 do capítulo 106. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Ajunta-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. Que todo o povo diga amém. Aleluia. E é isso. É a questão de você saber a sua história. Aqui a gente encerra o 4º livro de Salmo e amanhã começaremos o 5º livro, que é a partir do capítulo 107. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.